Bom dia, meu nome é Maria Clara, eu sou professora de Semiologia do segundo período do curso de Medicina e hoje nossa aula é Exame Físico Cardiovascular Alterado. Nós já alcançamos alguns objetivos nas aulas anteriores, como a compreensão do ciclo cardíaco, a definição da anatomia da superfície do tórax, definição da localização dos focos de ausculta do pré-córdio, realizamos a inspeção do pré-córdio, bem como a caracterização palpatória do ictus e do frêmito cardíaco, e a definição e reconhecimento de B1 e B2 e do desdobramento fisiológico de B2. Nossos objetivos na aula de hoje são identificar os principais ritmos cardíacos alterados, descrever o que é um ritmo tríplice, compreender o que é a terceira e a quarta bulha e suas relações com o ciclo cardíaco, definir quais são os desdobramentos de B2, definir o que são os estalidos, diferenciar B2 e B3, definir o que são os sopros e quais são os seus mecanismos de ação, intensidade, localização, irradiação, timbre e tonalidade, executar as principais manobras do exame físico para avaliação dos sopros e definir o que são artrito pericárdico e rumor venoso. Inicialmente, após a definição do que é a B1 e a B2 no ciclo cardíaco, nós vamos definir se o ritmo é regular ou irregular. É importante frisar que a frequência cardíaca deve ser contada no pré-córdio, realizando a ausculta do pré-córdio por 1 minuto. Se menor que 60 batimentos por minuto, caracteriza-se uma bradicardia, e se maior que 100 batimentos por minuto, uma taquicardia. Em relação ao ritmo, os ritmos irregulares, nós podemos caracterizar as extrasístoles, que são, na verdade, batimentos precoces. Elas podem ser tanto supraventriculares quanto ventriculares. Nessa figura, na figura A, aí nós conseguimos ver um batimento ventricular precoce, que logo após a segunda bulha aparece um novo TUM, que é seguido de uma pausa compensatória sem evoluir para um ciclo cardíaco precoce. Ele é apenas um batimento ventricular ectópico. Na figura B, nós temos o que chamamos de uma extrasístole bigeminada, ou seja, após cada batimento normal, ocorre uma sístole prematura, uma contração aqui ventricular prematura, seguida de uma pausa também. Nesse caso, como nós falamos, trata-se de uma extrasístole bigeminada. Na figura C, nós temos extrasístoles insalvas, ou seja, no momento após os batimentos, existem uma sucessão de bulhas cardíacas, sendo difícil até diferenciar o que é a B1 e a B2. Mas após esses batimentos seguidos, existe uma pausa compensatória até um novo ciclo cardíaco. Na fibrilação atrial, o que nós vemos é um ritmo irregularmente irregular. No eletro, caracteriza-se pela ausência da onda P, além do ritmo irregular, e nas bulhas nós vamos auscultar uma sucessão de ciclos, também sem uma regularidade. Nesse caso, é a atividade do nosso musal que está sendo substituída por uns estímulos nascidos no restante da musculatura atrial. É importante frisar que a frequência deve ser contada no pré-córdio, pois existe o fenômeno de déficit de pulso ou anisocardiossignia, que é, na verdade, o fato de que nem toda contração vai gerar uma ejeção satisfatória para levar um pulso periférico. Então, muitas vezes o que pode acontecer é um pulso periférico traduzir uma frequência cardíaca mais baixa do que realmente está existindo no pré-córdio. Por isso, é importante contar a frequência cardíaca no pré-córdio. No bloqueio atrioventricular total, é um dos tipos de bloqueio apenas, mas nesse caso a frequência cardíaca é lenta e as bulhas elas se sucedem de forma regular. O que acontece é que há uma independência entre a atividade atrial e a ventricular. E o que varia é a intensidade da B1. A B1 ela acontece de uma forma mais intensa, como nesse caso aqui apontado pela seta, como que a gente chama de bulha em canhão. Após, então, definirmos esses três tipos de ritmo irregular, que
lembrando mais uma vez, não são os únicos, mas são os mais frequentes. O próximo passo é que a gente defina se o ritmo é binário, ou seja, que existem 2 bulhas, ou um ritmo tríplice, no caso, 3 bulhas. Que nós dizemos também que são 2 ou 3 tempos. No ritmo tríplice, existem 2 bulhas, na verdade, a B3 e a B4. A B3 ela é um ruído protodiastólico, ou seja, acontece no início da diástole. E tem relação com a redução da complacência ventricular, como nos casos de uma cardiomiopatia dilatada, uma insuficiência cardíaca diastólica, uma cardiomiopatia isquêmica com insuficiência mitral ou aórtica e estados hiperdinâmicos. A B3 ela é um sopro de baixa frequência, que é mais bem auscultado com a campânula e está associado a uma fase de enchimento ventricular mais rápido. E pode ser auscultado logo após a B2, como nós falamos, ele é protodiastólico. Pode estar presente de maneira fisiológica em pacientes jovens, mas quando ocorre após os 40 anos, geralmente está associado a uma dessas situações de redução da complacência ventricular. Já a quarta bulha, ela é um ruído no final da diástole, quase que pré-sistólico. E a B4, ela tem relação com a redução da distensibilidade ventricular. E geralmente está associada a uma cardiopatia hipertensiva, uma miocardiopatia isquêmica, ou então uma sobrecarga de pressão. A B3, ela pode formar um ritmo de galope, que é o que nós chamamos. No ritmo de galope, aplica-se uma terceira bulha patológica, que ela lembra o ruído das patas de um cavalo galopando. E como na figura embaixo, nós podemos ver que ele pode ser traduzido como um patatá, 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 que seria essa aproximação com as patas de um cavalo galopando. Ela é mais audível com uma campânula, de uma forma bem suave, sabendo que se for exercida uma pressão maior sobre o receptor, no tórax do paciente, ela pode desaparecer. É um ritmo que é mais audível na ponta do coração e junto à borda external, próximo à área tricúspide, com o paciente em decúbito lateral esquerdo. E às vezes o galope ele é mais palpável do que realmente audível. Ele tem um valor na prática, pois ele mostra um comprometimento do miocárdio. E por isso ele é tão importante nessa identificação precoce de um comprometimento. Além do galope ventricular, existe o galope atrial, que também indica um sofrimento miocárdico ou então uma insuficiência iminente. O ritmo de soma também é um ritmo de galope, e aí nesse caso o que ocorre é uma fusão de uma terceira e de uma quarta bulha para o encurtamento do período diastólico ventricular. Então nesse caso é difícil reconhecer, porque às vezes só é conseguível discernir a B3 e a B4 se houver uma redução da frequência cardíaca. Senão, elas se somam na presença de uma frequência cardíaca mais aumentada, e aí um ritmo de 4 tempos, como a B3 e a B4, além da B1 e a B2, pode ser dito com ritmo de galope, mas porque eles são somados. É importante definir que o ritmo tríplice, com uma bulha extra, na diástole, é essencial para a gente diferenciar o ritmo de galope de outros ritmos tríplices que às vezes podem ocorrer com um terceiro ruído no período sistólico, porque no sistólico eles não adquirem características de galope. No caso do galope, que é esse terceiro ruído, que lembra esse galopar do cavalo, ele indica um sofrimento ou uma insuficiência cardíaca, sendo necessário, então, essa sua identificação. Vale lembrar, e depois estudar melhor, essa última figura que mostra realmente como o ritmo ele é galopante. No caso da segunda bulha, existem outros tipos de desdobramento, além do desdobramento fisiológico, que foi o que nós já vimos.
O desdobramento fisiológico, só para a gente recordar, é o que está nessa primeira imagem. Ele acontece com a negatividade, né, da pressão intratorácica na expiração, então aumenta esse retorno venoso, enche mais o ventrículo direito e por isso tem desdobramento, que é só na fase da inspiração, que nós vemos que o ruído aórtico ele precede o pulmonar na segunda agulha. Nos casos de bloqueio de ramo direito, existe um desdobramento que é chamado de constante, variável. Por quê? Tanto na ES quanto na INS, a B2 vai estar desdobrada. E ela ocorre por conta de um retardo na ativação do ventrículo direito por causa do bloqueio de ramo direito. Nesse caso, ela aumenta na inspiração por conta do maior volume, né, o maior enchimento do ventrículo direito nessa fase da inspiração. Mas por que é constante? Porque a B2 ela vai estar desdobrada tanto na ES quanto na INS, mas ela varia porque na INS esse desdobramento é mais bem perceptível por conta do aumento do enchimento do ventrículo direito. No bloqueio de ramo esquerdo, ocorre apenas na expiração, diferente do fisiológico. Nesse caso, a gente chama de desdobramento paradoxal por isso. Na inspiração, o componente aórtico pulmonar estão fundidos, quanto que na expiração eles estão separados. Por quê? Na inspiração, como ocorre um retardo do pulmonar por um maior volume, ele se iguala à aórtica. Mas na expiração, por conta do bloqueio do ramo esquerdo, o componente aórtico atrasa. Então, o pulmonar precede e por isso é desdobrado. Na comunicação interatrial, denomina-se um desdobramento fixo. Por quê? Ele é constante tanto na ES quanto na INS, mas diferente do bloqueio de ramo direito, ele não varia. Então, ele é fixo tanto nas duas fases da respiração, sem aumentar o intervalo. Por que isso acontece? Porque as alterações na pressão intratorácica durante a respiração não vão influenciar no enchimento do ventrículo direito, porque como os átrios estão conectados, não existe uma diferença de pressão entre eles, a pressão estará igual. Então, as bolhas são desdobradas de forma fixa, tanto na IS quanto na IS. A estenose aórtica também é outro exemplo desse desdobramento fixo mais variável, né? Fixo constante e variável. O desdobramento ele vai ocorrer na expiração, porque a contração ventricular estará prolongada e vai retardar o componente aórtico. Outra característica que deve ser identificada na avaliação cardíaca são os estalidos. Os estalidos, eles são ruídos que podem estar presentes no ciclo cardíaco, tanto sistólico quanto diastólico. E eles estão relacionados ao movimento valvar. Nos estalidos diastólicos, eles podem ocorrer nas estenoses das válvulas mitral e tricúspide, e mais raramente nas insuficiências na comunicação interatrial. No caso do estalido de abertura mitral, ocorre logo após o relaxamento isovolumétrico, logo no início da diástole. O estalido de abertura da mitral é exatamente essa figura de baixo. Logo após a B2, existe um ruído, um TEP, que é o estalido de abertura da mitral, seguido de um sopro. Ele vai ser mais audível no paciente em decúbito lateral esquerdo, na área mitral e na borda external esquerda, na altura do terceiro e do quarto espaço intercostal. Mas em muitos pacientes ele é audível em todo o pré-córdio. E esse estalido de abertura da mitral é o sinal mais indicativo de estenose mitral. Mas, claro que precisa de uma certa flexibilidade da válvula. Se a válvula estiver muito calcificada, com uma movimentação dos folhetos bastante reduzido, esse estalido ele vai deixar de existir. Mas se a válvula ainda preserva uma certa flexibilidade e está estenosada, esse estalido pode ser audível sim, nesses principais focos, como eu já disse. Ele é um ruído seco, agudo e de curta duração, e pode ser intenso, e por esse motivo também ele pode ser palpável no exame físico. O estalido de abertura da tricúspide, ele segue a mesma tendência do estalido da abertura da mitral.
Já o estalido sistólico, ele é protosistólico e ele acontece nos acometimentos das válvulas pulmonares e aórticas. No caso da válvula pulmonar, são ruídos de ejeção. A origem é vascular, porque ele é originado das vibrações na parede do vaso. Ele é de alta frequência, é bastante agudo e intenso e pode ser identificado tanto na pulmonar quanto no aórtico. Mas o de origem pulmonar ele é mais audível com o estalido protosistólico na área pulmonar e na borda external esquerda. E ele pode estar presente numa estenose pulmonar moderada, em uma dilatação da artéria pulmonar ou numa hipertensão pulmonar grave. Já o aórtico, ele também é protosistólico, ele vai ser mais audível na região do quarto espaço intercostal esquerdo, junto à borda external, até o foco mitral. E ele está relacionado, né, às estenoses ou insuficiências aórticas. Também pode aparecer na coartação, aneurisma de aorta, ou então alguma dilatação aórtica. Uma dúvida que sempre surge é como diferenciar uma B2 desdobrada e uma B3 de um estalido. No caso do estalido de abertura da mitral, a gente pode diferenciar da segunda agulha da seguinte forma. O desdobramento da segunda agulha ele é mais notado no foco pulmonar, enquanto que o estalido ele ocorre no terceiro e no quarto espaço intercostal paraesternal esquerdo e no foco mitral. Ele é um timbre mais agudo, mais seco, e o intervalo do estalido para B2 pode variar com a respiração, diferente do caso de um desdobramento. No caso de um estalido, para a gente diferenciar em relação à terceira agulha, a terceira agulha ela tem uma tonalidade mais baixa e ela vai ser mais audível na ponta, enquanto que o estalido, novamente, ele é agudo, metálico, ele é mais audível na ponta, na borda external e na fúrcula, e ele vai estar mais próximo da segunda agulha do que a terceira agulha. O próximo passo no exame físico é o reconhecimento dos sopros. Só que antes de reconhecê-los, nós precisamos entender quais são os mecanismos envolvidos na sua formação. O primeiro mecanismo corresponde ao aumento da velocidade da corrente sanguínea, que são os sopros que surgem após exercício físico, na anemia, hipertireoidismo ou síndrome febril, que são estados hiperdinâmicos. Por outro lado, a diminuição da viscosidade, como em pacientes com anemia, podem favorecer o surgimento de outros sopros, que são denominados sopros anêmicos. Já a passagem de sangue através de uma zona estreitada, como acontece com defeitos valvares, em estenoses, por exemplo, provoca um turbilhonamento que causa vibração, que é o que vai dar a sensação auscultatória do sopro. Por outro lado, a passagem de sangue também por uma zona dilatada vai acabar provocando a mesma coisa, turbilhonamento com vibração. E isso também vai causar um sopro. Nesse caso, além de defeitos valvares, nós acrescentamos os aneurismas e também, que a gente vai ver mais para frente, que é o rumor venoso. Após reconhecer, então, quais são os mecanismos de formação dos sopros, nós vamos começar a analisá-lo no exame físico. Primeira coisa que precisamos reconhecer é a situação no ciclo cardíaco. Depois nós vamos falar da localização, irradiação, intensidade, timbre, tonalidade e as manobras. Em relação, então, à situação do ciclo, é essencial o reconhecimento se o sopro é sistólico, diastólico ou um sopro contínuo. Por isso, tão importante reconhecer a B1 e a B2 no exame físico. Os sopros sistólicos, primeiramente, nós temos os sopros de regurgitação e os sopros de ejeção. Nessa figura direita, uma figura do Porto, o sopro sistólico de ejeção, ele começa um pouco após, centésimos de segundos após a primeira agulha, como nessa imagem embaixo, e é um sopro em crescendo e decrescendo, e ele termina antes da segunda agulha, então sem abafar, B1 e B2, é um sopro que cresce e decresce na sístole. Esse sopro, ele é formado quando a
pressão intraventricular ultrapassa a pressão aórtica pulmonar, então o sangue começa a ser expulso dos ventrículos. No início, a ejeção vai ser lenta e depois vai passar a ser máxima no meio da sístole, na mesosístole, e depois volta a reduzir a intensidade porque as pressões vão se igualando no final da sístole, na telesístole. Já o sopro de regurgitação do lado direito, ele é audível desde o início da sístole, então ele aparece junto com a primeira agulha, pode recobrir e mascarar a primeira agulha. E vai ocupar todo o período sistólico com intensidade mais ou menos igual e vai terminar imediatamente antes da segunda agulha e pode até encobrir a segunda agulha. Esse sopro, os sopros de regurgitação, eles são causados pela regurgitação de sangue dos ventrículos para os átrios, então ocorre na insuficiência mitral e tricúspide, e também quando tem uma comunicação interventricular. Sempre lembrar que o sangue, ele vai de uma região de maior pressão para de menor pressão. Então, durante todo o período sistólico, o sangue continua regurgitando, porque o ventrículo vai estar com uma pressão maior e vai regurgitar para os átrios, no caso, né, da insuficiência mitral e tricúspide, por ter uma pressão menor. E isso vai terminar ao final da sístole com o fechamento da aórtica pulmonar. Então, lembrando que os sopros sistólicos de regurgitação correspondem à insuficiência mitral e tricúspide, e o sopro sistólico de ejeção é estenose pulmonar e estenose aórtica. Os sopros diastólicos, eles correspondem à estenose da mitral e da tricúspide e à insuficiência aórtica e pulmonar. Lembrando que, se é um sopro que acontece na diástole, ele vai acontecer na estenose das válvulas atrioventriculares, justamente porque na diástole ventricular, que é a fase de enchimento do ventrículo, a redução da abertura da válvula atrioventricular vai provocar esse sopro. Então, o nome disso vai ser estenose da mitral ou da tricúspide, por exemplo. No caso de uma insuficiência da aórtica pulmonar, durante a diástole, elas deveriam estar fechadas, não é mesmo? Tanto a aórtica quanto a pulmonar. Se elas estão insuficientes, elas não conseguem manter esse mecanismo de fechamento efetivo e pode haver um sopro diastólico por conta da insuficiência. Os sopros contínuos, eles correspondem à persistência do canal arterial, por exemplo, as fístulas arteriovenosas, anomalia de septo e o rumor venoso, que a gente vai ver. Vamos ver um pouco mais de detalhes os sopros sistólicos. Nessa figura, a gente tem um sopro de estenose aórtica e de insuficiência mitral. Primeiro, na figura A, no canto superior esquerdo, durante a sístole, existe uma dificuldade do sangue passar do ventrículo esquerdo para a aorta por conta de um estreitamento do orifício valvar. Enquanto que na B, o ventrículo esquerdo, ele, no período de ejeção da sístole, vai refluir um pouco de sangue para o átrio esquerdo, justamente porque a insuficiência da mitral não oclui completamente o orifício, então pode causar esse refluxo de sangue para o átrio esquerdo, na sístole ventricular. Nessas duas condições, nós vamos ter um sopro sistólico. Como que a gente vai diferenciar? Aqui na figura C, com essa imagem do tórax, primeiro na ausculta do foco aórtico e do aórtico acessório. O sopro vai ser um sopro ejetivo, então ele é crescendo, decrescendo, mantém B1 e B2 audíveis, ele não tende a mascará-las, e é um sopro com uma irradiação para os vasos do pescoço. Então esse é um sopro de uma estenose aórtica. Já no caso de uma insuficiência da mitral, o sopro ele é regurgitativo, então ele pode apagar B1 e B2, ele é um sopro holossistólico e tende a irradiar-se para a região axilar e da linha axilar anterior. Esse é um sopro de uma insuficiência mitral. Nos sopros diastólicos, os principais, nós temos a estenose da mitral e a insuficiência aórtica. Na estenose da mitral, que seria a figura A, o que acontece? A válvula mitral, que vai ligar o átrio esquerdo no ventrículo esquerdo, não abre completamente durante a diástole ventricular. Então, tem essa dificuldade de passagem de sangue do átrio para o ventrículo esquerdo.
enquanto que na insuficiência aórtica, que é a figura B, durante a diástole, os folhetos da válvula aórtica não ocluem completamente o orifício porque estão insuficientes, então ocorre o refluxo de sangue da aorta para o ventrículo esquerdo. E nas duas condições vai surgir um sopro diastólico. No caso, nessa representação do tórax, na figura C, no caso de um sopro da estenose mitral, ele vai ser mais audível no foco mitral, tem uma pequena irradiação também para essa região mitral, tem uma característica de um ruflário, pode apresentar um reforço pré-sistólico. Por quê? Se a gente está na estenose mitral, lembrei que no final da sístole atrial existe a contração para poder, que é o pique atrial, para poder terminar o enchimento ventricular. E é justamente esse reforço pré-sistólico que acontece. No caso de um sopro de uma insuficiência aórtica, ele é mais audível no foco aórtico e no aórtico acessório, pode se irradiar para a ponta do coração. É um sopro protomesodiastólico, como nós podemos ver aqui na figura, em decrescendo, tem alta frequência e tem esse caráter mais aspirativo, por ser um sopro de insuficiência aórtica. Nós vimos, então, os principais sopros dentro do ciclo cardíaco. Existem outros sopros menos frequentes, das válvulas tricúspides, por exemplo, mas que seguem o mesmo racional descrito para os sopros da válvula mitral. No caso agora da localização, a área que é mais audível é onde nós vamos localizar esse sopro. Porém, a localização ela não define a origem do sopro completamente. Isso porque existem sopros que são audíveis em todo o pré-córdio. E eles podem ser mais audíveis em algum dos focos, mas o que vai ajudar muito em reconhecer o local da origem é a irradiação. Como nós vimos, o sopro da insuficiência mitral vai irradiar para a região axilar, enquanto que o sopro da estenose aórtica vai se irradiar para a região do pescoço. Então, isso é muito importante, definir para ajudar a localizar a origem do sopro. Então, só para adiantarmos, como eu falei, a estenose aórtica vai para os lados do pescoço e a insuficiência mitral vai se irradiar predominantemente para a axila. A intensidade do sopro, ela vai variar de acordo com vários fatores, como, por exemplo, ele pode se sobressair em relação à espessura da parede torácica em pacientes mais magros. Se houver enfisema ou um derrame pericárdico, pode reduzir essa transmissibilidade do sopro. Além da própria velocidade de fluxo do volume de sangue que passa pelo local que o sopro está se originando. Isso tudo pode interferir na intensidade da ausculta de um sopro. Existem algumas classificações, eu trouxe duas, e com as devidas referências. No livro do Porto, ele classifica de 1 a 4 cruzes. Nesses casos, o sopro de uma cruz corresponde a sopros mais débeis, audíveis somente quando se ausculta com atenção, no ambiente silencioso. Seria um sopro de menor intensidade. 2 cruzes, sopro de intensidade moderada, 3 cruzes, sopros intensos e 4 cruzes correspondem a sopros muito intensos, que são audíveis mesmo quando se afasta o esteto da parede torácica, ou quando se interpõe o estetoscópio com a mão do examinador. Já existe outra classificação, como no outro livro de referência, do Martins, existe a classificação de 6 cruzes, em que uma cruz, o sopro é difícil de ser auscultado, ele é detectável com manobras específicas. 2 cruzes, um sopro leve, porém ele é detectável. 3 cruzes é um sopro moderado e frequentemente com irradiação. 4 cruzes é o sopro que é mais alto e tem freio palpável ao exame físico.
grau 5. Ele é um sopro bastante alto, pode ser escutado mesmo com apenas parte do estetoscópio em contato com a pele. E o de 6 cruzes é um sopro muito alto, chega a ser escutado com o esteto próximo à pele, mas sem estar encostado, sem estar em contato com a pele do paciente. Após a definição, então, da irradiação e da intensidade, nós temos que definir qual o timbre e a tonalidade do sopro. Nesse caso, o que a gente quer dizer é qual a qualidade do sopro, que vai depender diretamente da velocidade do fluxo e o tipo de defeito causador do turbilhonamento. Existem várias descrições, como sopros que são suaves, rudes, musical, aspirativo, jato e vapor, granuloso, piante ou ruflar. O da estenose mitral ele é de baixa frequência e ele é descrito como uma baterada de um pássaro, como um ruflar. Já o da insuficiência aórtica é um sopro de alta frequência e a intensidade não decresce tão abruptamente, que lembra um sopro aspirativo, como se fosse um ruído ao fazer uma aspiração com a boca. E o da estenose aórtica ele é um ruído mais granuloso, pelo turbilhonamento provocado. E agora as manobras que ajudam a diferenciar os sopros. Eu utilizei como referência o livro do Porto, o livro da USP, da Martins, primeira edição, e o do Roco, primeira edição. A primeira manobra é a manobra de hand grip, que corresponde a um aperto de mãos do paciente com o examinador por cerca de 20 segundos. Mas ele também pode ser realizado com o aperto de mãos do próprio paciente, causando essa compressão, e que justamente vai levar à compressão do leito capilar palmar, vai aumentar a resistência arterial e aumentar a pós-carga. Então, ele vai aumentar os sopros do lado esquerdo, menos os sopros de estenose, porque justamente os sopros de estenose, eles são formados com a dificuldade da passagem de sangue por uma estenose valvar. Se a gente vai aumentar a pós-carga, vai acabar diminuindo esses sopros, porque a pressão após a estenose vai estar aumentada. Mas se é um sopro de insuficiência, ele vai aumentar porque nós estaremos aumentando a pós-carga e mais sangue vai regurgitar. A manobra de Ribeiro-Carvalho, ele é feito com o paciente em decúbito dorsal, nós colocamos o estetoscópio na área tricúspide e pedimos ao paciente que o paciente faça inspiração profunda sem prender o ar. Isso vai diminuir a pressão intratorácica, vai aumentar o retorno venoso e aumentar a pré-carga também. Se os sopros diminuírem de intensidade, a manobra vai ser negativa. Mas se o sopro aumentar, sugere um sopro de origem tricúspide ou pulmonar, do lado direito do coração, justamente porque o retorno venoso vai estar aumentado. A manobra de Valsalva é feita com uma inspiração forçada, com a boca e o nariz fechados por aproximadamente 10 segundos. Essa inspiração forçada vai aumentar a pressão intratorácica, reduzindo o retorno venoso e, consequentemente, vai reduzir o volume de sangue ejetado. Então, na ausculta, a gente vai ter um aumento dos sopros sistólicos do lado esquerdo do coração, no caso de um prolapso ou de uma miocardiopatia hipertrófica septal assimétrica, e o desdobramento paradoxal também tende a aumentar. Na mudança de posição, na verdade, da ortostase para cócoras, os sopros tendem a ser intensificados, exceto o sopro da miocardiopatia hipertrófica. Durante o exercício físico, a intensidade dos sopros também aumenta, principalmente da estenose aórtica ou mitral. E o decúbito lateral esquerdo acentua um sopro o ruflar da estenose mitral. O atrito pericárdico é outro achado do exame físico que pode estar presente. E, nesse caso, ele não coincide exatamente com nenhuma das fases do ciclo cardíaco. Eventualmente, ele encobre a primeira bolha, mas ele pode ser ouvido tanto na sístole quanto na diástole, não tendo nenhuma relação fixa com as bolhas. Ele é mais bem auscultado entre a ponta do coração e a borda external esquerda, não tem radiação. A intensidade vai variar de acordo com a extensão, né, e a intensidade desse atrito. E o ruído é descrito como algo próximo ao que
pode-se obter ao friccionar um couro novo. O rumor venoso, por sua vez, é um turbilhonamento de sangue no ponto em que a jugular interna se encontra com o tronco bracocefálico. É um ruído contínuo, então ele é sistodiastólico, não tem separação entre as fases do ciclo cardíaco. É um ruído grave, que ele é auscultado na base do pescoço, na porção superior do tórax, sendo seu local de máxima intensidade acima da clavícula direita, onde tem essa inserção da jugular interna com o tronco bracocefálico. Ele é mais audível na posição sentada e vai desaparecer com o decúbito dorsal, a compressão da jugular direita pela rotação do pescoço. Nesse slide, o objetivo é que a gente possa sintetizar as etapas do exame físico. Então, inicialmente, nós vamos caracterizar, após reconhecer o que é a primeira e a segunda bulha, se o ritmo está regular ou irregular, tentando definir se existe alguma extrasístole, ou se é um ritmo irregularmente regular, sugerindo uma fibrilação atrial, ou se existe alguma mudança com o padrão respiratório. Lembrando que é um achado do exame físico que pode sugerir uma alteração que depois pode ser confirmada por um eletrocardiograma. Definir a frequência cardíaca com a ausculta do precórdio, definir a intensidade e os desdobramentos da primeira e da segunda bulha, avaliar se existem ruídos adicionais, como terceira e quarta bulha, os estalidos, cliques ou ruído de alguma prótese, seguido da avaliação dos sopros. Se existe sopro, qual é a fase do ciclo cardíaco, qual o tipo, a localização, qual a duração, a intensidade, tonalidade, timbre e a irradiação, e se existe algum tipo de atrito pericárdico no exame físico. Essa aula foi uma forma de sintetizar um assunto que é bastante extenso e que nós vamos ver melhor na prática, treinando mesmo a ausculta e o exame físico. Mas estudem e até lá!